Olá, meus amigos e amigas. Vamos falar hoje sobre literatura contemporânea, que começou na segunda metade do século XX e o início do século XXI. Em 1952, a revista Noi Grandes começa a publicar poemas diferentes, poemas inovadores, uma tendência nova chamada concretismo. É o surgimento da poesia concreta. Os pais, os criadores da poesia concreta, são Décio Pignatari e os dois irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Outros também aderiram. Ferreira Goulart, de vez em quando, também fazia textos nessa linha do concretismo, né? É uma poesia muito mais concreta, como o próprio nome já diz. Está muito interessada em distribuir o texto na folha de papel. Então, a importância do espaço em branco do papel na construção do texto. Forma e conteúdo devem andar juntos. Então não se admite mais separar forma, linguagem e conteúdo. As três coisas têm que concorrer juntas para a mesma finalidade. Então são poemas fonéticos, visuais, são poemas que têm a sua estrutura completamente inovadora. São jogos semânticos unidos a jogos fonéticos e visuais. O escritor usa os recursos tipográficos de uma maneira completamente criativa. Eles querem provocar uma percepção no leitor, uma percepção de espaço mesmo. Eles querem que o leitor proceda a múltiplas leituras daquele texto, que pode ser numa direção, pode ser em outra direção, ou seja, leituras de formas que nunca se viu antes. O uso do espaço em branco do papel de formas que nunca se viu antes. Então a gente tem na poesia concreta características como montagem e desmontagem do verso. Você pega um poema como Velocidade, que a primeira linha é o V, depois o VE, depois o VEL, depois o VLO, até compor a palavra velocidade. Ou seja, composição de palavra. Então, decomposição e composição de palavras são característicos da poesia concreta. O aspecto visual é muito importante, o aspecto sonoro é muito importante. Então, a gente observa, por exemplo, que não existe mais aquele eu lírico tradicional. Não existe mais aquela voz que se expressa. Às vezes tem alguns poemas concretos que se parecem slogans de propaganda, porque a gente nota uma certa impessoalidade naquilo ali, certo? Então a gente nota escritores muito importantes como Paulo Leminski, Chacal, Arnaldo Antunes, que foram bons representantes, além dos criadores Décio, Haroldo e Augusto de Campos, né? Então, algumas outras tendências, além da literatura, começam a surgir também derivados disso aí, dessa modernização, né? Dessa insatisfação com a poesia e com a arte tradicional. Então, por exemplo, um tipo de arte chamada instalações. Você pega um ambiente, distribui coisas diferentes que podem ser objetos, podem ser textos, pode ser música, pode ser efeitos sonoros, e aquilo tudo ali reunido num lugar só. É a sua instalação. Se vocês forem num museu no interior de Minas Gerais chamado Inhotim, vocês vão ver lindas instalações, inclusive ao ar livre. Aqui em Salvador, temos o Museu de Arte Moderna. Também tem alguns exemplos de instalações. Também surge o grafite, as pichações nas paredes, o grafite. Então as pessoas começam a questionar o que é arte. Será que pichação é arte? Será que aquela coisa de fazer instalações num determinado ambiente é arte? Qual é o limite? Onde termina a arte? Onde começa, onde termina a arte? Então, coisas que nunca foram pensadas antes começam a ser questionadas, né? A própria função da arte, o que é a arte. Bom, mas num contexto de prosa, os textos em prosa, a gente nota um grande destaque para a crônica e o conto. Olha que coisa curiosa, nesse mundo apressado que a gente vive, nesse mundo urbano, onde tudo é muito rápido, onde todas as pessoas têm pressa, começa a surgir um tipo de texto curto, como o conto e a crônica. Surgir não, já existiam, ganhar força, né? Aliás, um dos países onde
A crônica mais se desenvolve é no Brasil. Então, a literatura pós-moderna, a literatura contemporânea, a prosa contemporânea, ela valoriza muito as temáticas urbanas. Herdou aquele interesse pela psicologia humana da geração de 45, herdou aquele interesse pela psicologia, né? Como a gente vê em Clarice Lispector, por exemplo. Lembre-se quem criou todo esse psicologismo na prosa brasileira foi Machado de Assis, lá atrás. Clarice Lispector deu uma grande força a isso, deu um relevo maior a isso, e na literatura contemporânea, cada vez mais os escritores se interessam por isso, né? Essas preocupações com a urbanidade, com a violência urbana, a gente vê muito claramente em Rubem Fonseca. Muito claramente. Um grande escritor do norte do país, chamado Milton Ratum, também está nesse grupo. A gente tem o outro grande escritor chamado Carlos Heitor Coni, que também é desse grupo da pós-modernidade. A gente tem João Ubaldo Ribeiro, a gente tem grandes escritores. Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna mistura questões místicas com arte popular. É um cara de uma ironia fina, refinada. A gente tem a Ana Miranda, por exemplo. A Ana Miranda, ela pega fatos históricos e reconstrói em seus livros. Por exemplo, O Boca do Inferno é um livro da Ana Miranda que fala sobre Gregório de Matos. Ou seja, uma figura conhecida no Brasil lá do século XVII, e ela mostra uma nova visão dessa época e dessa figura da literatura, certo? Então, na literatura contemporânea, o interesse pelas questões urbanas, né, como o homem lida com essa vida cosmopolita. Intertextualidade, textos que citam filmes, que fazem alusões a músicas, a slogans, por exemplo. Uma tendência que influenciou muito a literatura contemporânea brasileira foi o realismo fantástico. O realismo fantástico se desenvolveu muito na América Latina, por exemplo, e a gente nota que chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem Murilo Rubião, por exemplo. Lá na literatura africana, em língua portuguesa, a gente tem o Mia Couto, por exemplo. Então o realismo fantástico, ele funde realidade com fantasia. Então você cria uma sensação no leitor de que a fantasia é real, de que o absurdo é real. Então você mostra que realidade e fantasia estão embrincadas, estão misturadas no mesmo mundo. Isso, gente, dá um resultado incrível, dá um resultado muito interessante no produto final, no romance, entendeu? Então, a literatura contemporânea é uma literatura que ela engloba e usa diversas mídias para difundir, né? As redes sociais, por exemplo, que não existiam antes. Então a literatura pós-moderna, a literatura contemporânea, ela tem muito veículo de difusão que antes não existia. E isso aí abre caminho para que pessoas que nunca produziriam consigam produzir. A arte do oprimido, por exemplo, a poesia marginal surge exatamente por causa dessa possibilidade de você publicar um livro em outras mídias que não apenas a editora. Ok? Então, meus amigos, a literatura contemporânea é a que nós estamos desfrutando hoje, de escritores ainda vivos e ainda produzindo boa literatura. Por hoje é só, e fiquem bem.